O que a colaboração poderia fazer por nós? É, eu penso que a cidade é o nosso grande território de criação. A cidade, ela me parece tão intensa, tão imensa, tão diversa, que eu tenho certeza que cada um de nós aqui, a gente tem um entendimento e uma leitura diferente em relação à cidade. Cada bairro, a cada território, a cada rua, me parece que a gente deveria enxergar a oportunidade de exercer a colaboração para conseguir visualizar uma nova perspectiva de apropriação em relação ao território comum. As ruas, se a gente for perceber a abordagem dos commons, ou do bem comum, quanto mais a gente usasse as ruas, melhor elas deveriam ficar. Muitas vezes a gente não vê na prática isso acontecer, e eu me fico pensando, afinal de contas, quem se importa com a cidade, né? Cada vez que eu faço essa pergunta me parece atemporal. Há 9 anos atrás, mais ou menos, eu iniciei as atividades do que hoje é a nossa querida Estúdio Nômade, junto com meu sócio e irmão, Daniel Caminha. E eu lembro que a gente trabalhou por bastante tempo na sacada do apartamento dos pais dele. E a minha relação com a cidade era outra. Eu ia e voltava a pé todos os dias para o trabalho, e a minha percepção do tempo e da dinâmica da cidade era completamente outra em relação ao que eu tenho hoje. E durante alguns meses eu pude observar uma obra de escavação na esquina de um posto de gasolina, que aquilo foi me instigando, aquilo foi me provocando, e eu não sabia muito bem o que estava acontecendo naquela cratera que estava sendo escavada. E os dias foram passando, e eu fui descobrindo tanques enormes, laranjas, tanques de gasolina pareciam bombas. E aquilo, de alguma maneira, foi criando algo em mim, me instigando. Eu nunca vou me esquecer, num dia que eu cheguei na beira daquela cratera gigantesca, e me deu uma vontade de entrar lá dentro e fazer uma performance. Eu nunca tinha feito uma performance na vida. Eu lembro que eu liguei para alguns amigos, falei com eles, vamos lá, vamos fazer um registro, vamos entrar para dentro e ver o que acontece, porque pode ser muito interessante essa experiência, eu não sabia muito bem o que ia dar. Eu lembro que eu entrei lá para dentro, as pessoas perplexas na volta, não entendendo nada, eu gesticulava, falava lá dentro daquele buraco. E depois de um tempo, esse gesto de afetação em relação ao território, a gente foi descobrir a possibilidade de criar um projeto, que foi o projeto Exorcismos Urbanos, que a gente fez uma série de performances ao longo da cidade, e a gente teve a possibilidade de criar uma plataforma digital e convidar uma rede de pessoas no mundo inteiro para compartilharem lugares que estavam abandonados e que pudessem, por que não, criar uma nova rede de afetos em relação ao território. Um processo muito parecido, a gente conseguiu viver com a estante pública. Esse projeto, na época, foram instaladas prateleiras com livros nas antigas paradas de ônibus da cidade, e, de alguma maneira, a gente teve uma grande visibilidade em relação a esse projeto. Saiu muita matéria na mídia, a gente era convidado para falar em jornal, para dar entrevista em rádio, em televisão. E a gente foi entendendo o sentido desse projeto na medida que a gente ia falando. E eu lembro que, por mais que em alguns momentos a mídia divulgou que o projeto não estava indo bem, de alguma forma os livros estavam sumindo das prateleiras, mas o que menos a gente se importava nesse momento era se os livros estavam lá ou não estavam lá. A gente estava querendo entender dinâmicas de colaboração no território. E a gente se esquece muitas vezes do valor do processo, da dimensão do processo. Tem uma história que esse projeto eu pouco compartilhei e me senti à vontade de falar nesse fórum, que
o projeto Estante Pública, ele nunca teve autorização formal para a gente conseguir fazer as mais de 20 instalações em diferentes pontos da cidade. O projeto sempre operou de maneira ilegal. E a gente tentou fazer uma aproximação em relação aos órgãos competentes para conseguir essa autorização. E, em determinado momento nos chega uma carta com uma negativa, dizendo que então o projeto ele não estava autorizado, porque não existia um controle em relação ao conteúdo que ia ser compartilhado nos livros, impróprio, talvez, para menores. E para mim, essa carta, que a gente tem guardado até hoje, ela é um símbolo da incompreensão da dimensão da colaboração. Eu entendo que a cidade é um território de conflito, que esses conflitos eles se dão em diferentes níveis, em diferentes camadas, em diferentes fóruns, e tem muito conhecimento, tem muito saber nessa troca, na existência desse conflito. E me parece que a gente se distancia demais da possibilidade de construir diálogos colaborativos para conseguir fazer desse conflito uma potência. Hoje, as decisões dos rumos, dos futuros da cidade, são tomados em fóruns privilegiados, são tomados em cima de decisões muitas vezes não transparentes, decisões camufladas, é um fórum argiloso. Mas certamente eu não vim aqui para falar de problemas, certamente eu não vim aqui para trazer questões políticas que nos impeçam de visualizar uma outra criatividade em relação à cidade. E me parece que a gente precisa começar a compreender o que significa, afinal de contas, colaboração. Colaborar não é apenas o ato de trabalhar em conjunto. Colaborar. Eu entendo o trabalho como a possibilidade de criação. Colaborar, quando a gente colabora, a gente está todo o tempo compartilhando saberes. Saberes dos mais diversos níveis, dos mais diversos valores. E a gente precisa começar a valorizar os diferentes tipos de saberes. A gente precisa encontrar lugar de composição para esses diferentes tipos de saberes. Quando a gente colabora, a gente está trocando linguagem. E linguagem é uma das questões mais complexas que a gente tem. Linguagem está mudando a todo instante. E não é só linguagem falada, linguagem corporal, linguagem gestual. O que determina uma linguagem para que a gente consiga efetivamente colaborar? Quem colabora vive processos intensos de afecção. Colaborar é puro processo de troca de afetos. Afeto no sentido de carinho, de cuidado, de entender o lugar de fala, de entender o lugar de escuta, de compreender as brechas e a possibilidade de composição. Todas essas questões, elas envolvem a dimensão da colaboração. E será que é tempo de a gente aprender tudo isso com as urgências de problemas que a gente tem na cidade? Eu dedico boa parte do meu tempo hoje na construção do primeiro laboratório cidadão de Porto Alegre, que é o Translab. E nesse espaço a gente desenvolve uma série de articulações para conectar pessoas e instituições para pensarem soluções para os problemas complexos que a cidade vive. Muitas vezes o Translab ele é incompreendido e a gente precisa trabalhar cada vez mais essa dimensão da linguagem para que a gente consiga abarcar uma diversidade de pessoas. Muito além dos prêmios que o Translab já conquistou no Brasil e até mesmo fora do Brasil, o Translab é um lugar do exercício de aprendizagem da colaboração. E eu entendo que hoje a diversidade de projetos que estão sendo elaborados dentro desse contexto, projetos ligados à educação, consumo consciente, arquitetura e urbanismo, projetos ligados à moda sustentável, inovação social. Todas essas questões, elas contribuem para que a gente consiga compreender cada vez mais como que a gente colabora. Eu entendo que as soluções para os problemas complexos não vão vir de grandes organizações. As soluções para os problemas complexos vão vir da nossa capacidade de se articular
e de relacionar de uma outra maneira para a gente conseguir espaço de criação. Hoje, eu entendo que cada vez mais a gente tem uma relação asséptica com o território. O território precisa de carinho. A gente precisa se aproximar, a gente precisa entender, afinal de contas, o que nos afeta no território. Quantos de nós investem tempo de criação para conseguir fazer coisas em relação a processos de transformação do território, aos problemas que nos afetam diariamente? Quantos de nós? O Translab certamente não está sozinho. Hoje a gente reconhece uma rede de casas colaborativas que, da mesma maneira como o Translab, vem desenvolvendo dinâmicas de colaboração, cada uma do seu jeito. Hoje já são mais de 10 casas desenvolvendo dinâmicas colaborativas. E eu entendo que esses espaços, eles proporcionam dinâmicas de cura para o território. Eles têm um conhecimento profundo das necessidades do que o território precisa e conseguem, de certa maneira, articular novas dinâmicas de inovação e de transformação social. Para isso, me parece que, do ponto de vista dos governos, o governo precisaria de muito mais proximidade nesses espaços. Mas não uma proximidade para marcar presença, uma proximidade criativa, uma proximidade que faça parte da agenda política, dinâmicas de criação. Com muito menos exclusivismos, hoje não se pensa mais cidade favorecendo um território em relação ao outro. A aprendizagem ela é muito mais potente na complexidade do território e muito menos priorizando políticas de incentivo para territórios específicos. As empresas, elas proporcionam valor econômico. Quanto mais empresas se conectarem nas casas colaborativas, eu entendo que hoje os modelos de negócio mais inovadores que a gente possa estar querendo visualizar estão sendo prototipados dentro das casas colaborativas. E são os novos centros de inovação que as empresas poderiam estar compondo. As universidades, elas já entenderam o valor que esse tipo de espaço contribui para uma transformação de futuro da cidade. Já são parceiras, o próprio Translab já recebeu diversos trabalhos acadêmicos em todos os níveis que a gente possa estar querendo aqui imaginar. E eu faço parte do Seeding Lab, que é um laboratório que eu me permito produzir conhecimento em relação a essa área também. O cidadão é o principal ator. Toda inovação ela está centrada no cidadão. Tudo parte das necessidades, dos problemas reais que a gente vive. O que as casas precisam se preparar é trabalhar cada vez melhor a abertura para acolher o cidadão para esses processos cocriativos. Hoje as casas colaborativas, elas trabalham nessa facilitação entre governo, universidade, cidadão e empresas. Trabalham nessa construção desse diálogo criativo. Penso que as casas colaborativas, elas precisam ter um cuidado para não se institucionalizarem demais. Se tornarem instituições formais, a gente vai perder a livre interação que hoje se tem, que para mim é um dos principais ingredientes para desenvolver novas dinâmicas de criação e de apropriação em relação ao território. E por fim, sempre é uma escolha a gente participar desses processos e se permitir desenvolver uma nova dinâmica de visão de mundo para conseguir compor junto com pessoas tão diferentes. Me parece que delegar para terceiros a construção de soluções que afetam as nossas vidas não só é uma postura omissa, mas principalmente o distanciamento de sentir a transformação de si. Obrigado.